Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes Artes aqui do canal e olha só essa lindeza de morangos que eu trouxe para a gente fazer juntinhos no passo a passo, no estilo bem realista e fácil de fazer. Lembrando que o risco desse trabalho você encontra lá nos destaques do meu Instagram em riscos grátis. Então vamos lá, pintando juntinho comigo? Olha só, sem fundo, seguindo aqui o jeito das outras frutas da semaninha. Primeiro eu vou pintar esse morango que tá lá por trás, mas deixei, ó, esses dois da frente, um de cada modelo, né, uma parte aqui pra gente pintar juntinhos, tá? Eu venho com o meu pincel número 6 da 421, pego um pouquinho do vermelho bebê, vou passando aqui, ó. Esse vermelho bebê, ele vai dar aquela impressão de transparência que a polpa do morango tem, tá? E vai me ajudar na hora de dar a claridade e a luz aqui nesse morango, tá? Dou um espacinho, venho com mais um pouquinho aqui também. Já entro com o vermelho fogo, aqui, ó, quando eu começo a passar esse vermelho fogo, aqui vocês podem usar ou o vermelho fogo ou o vermelho vivo, porque os dois são bem parecidos, tá? Então, ó, vou preenchendo o restante aqui desse morango com o vermelho fogo, tá? Preencho bem, posso passar um pouquinho, faço a junção com esse vermelho bebê. Talvez aqui no vídeo, ó, vocês nem consigam ver bem a diferença, mas usando os dois tons perto fica bem diferente, tá? Aqui eu faço o contorno das acépolas do morango e termino de preencher a parte aqui de baixo toda com esse tom de vermelho, tá? Vou chegando com a tinta bem próximo do risco, tá? Esse morango aqui vai ser usado pro dia de sábado na nossa semaninha, tá? E se você tá acompanhando essa semaninha que tá ficando linda aqui no canal, já deixa aí nos comentários, tá? Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Se já é inscrito e tá gostando, deixa aí aquele like caprichado para mim saber que vocês estão gostando aqui do meu conteúdo, tá bom? Toda semana eu tô por aqui com dicas e trabalhos de pintura para vocês que, como eu, é apaixonado por essa arte, tá? Olha só, pessoal, termino de preencher aqui, ó, até que no cantinho, deixo um espacinho bem pequeno, que eu venho com vermelho escarlate, tá? Aqui no cantinho, é onde essa metade de morango começa a fazer um pouquinho de sombra nesse morango que tá inteiro. Então, ó, coloco o vermelho escarlate, vocês já estão vendo uma diferencinha aqui no tom. Passo um pouquinho mais do vermelho escarlate, trazendo aqui por baixo e vou espalhando, ó, puxando levemente para cima. Aqui, ó, também por baixo dessa sépala, vou passar um pouquinho mais. Notem que até agora eu não mudei de pincel, tô fazendo todo esse trabalho com o pincel número 6 da 421, tá? Mas se você gosta de usar os pincéis de cabo amarelo, também dá para fazer tranquilamente com eles, tá? Ó, e vou acentuando, vou passando um pouquinho do vermelho escarlate embaixo de todas as sépales, para fazer como se fosse uma sombrinha bem suave embaixo de cada uma delas. Venho aqui por baixo, passo um pouquinho mais, e aqui, ó, já passo novamente um pouquinho mais. Venho agora aqui por cima, ó, vou fazer um detalhe, né? O morango às vezes tem aquelas ondulações, né? Então aqui eu vou passar um pouquinho só do vermelho escarlate também. Faço a junção das cores bem certinho. Venho aqui por baixo, ó, com mais um pouquinho do púrpura e do vermelho escarlate, jogando o púrpura assim, ó, em cima do vermelho escarlate, ele nem vai ficar muito escuro, tá? É só para acentuar um pouquinho a mais essa parte aqui, onde essa metade do morango faz sombra nesse que tá inteiro. Aqui por cima também vou jogar um pouquinho do púrpura para aumentar, deixar um pouquinho mais forte a sombra aqui da sépala, tá? E aqui, ó, vou reforçar novamente onde eu passei o vermelho bebê, eu jogo um pouquinho mais para ficar mais visível, tá? Isso vai dar mais volume no meu morango,
tá? Aqui do lado de baixo também, jogo um pouquinho mais, fazendo a junção bem certinho com os outros tons de vermelho, tá? Eu passo para acentuar e faço a junção bem certinha, para não ficar divisão, tá, gente? É necessário misturar bem as cores, ó. Dessa forma, o meu morango, ó, já vai ganhando mais volume, tá? Olha só, agora eu preciso fazer essas marcações onde eu vou fazer as sementinhas do morango, tá? E é super fácil, muito tranquilo de fazer. Eu vou usar para isso um pouquinho do púrpura, coloco lá no meu pratinho uma pinceladinha de púrpura, dou uma diluída no Aquarela Silk, ou você pode trabalhar com ele normal, um pouquinho do vermelho escarlate, tá? Venho, ó, com o pincel número 2 da 421, vou reforçar aqui no cantinho a divisão entre um morango e outro primeiro, ó, com essa mistura, bem pouquinho, tá? Como vocês podem ver. Com o pincel número 2, eu venho fazendo, ó, uma carreirinha de marcações, é uma pertinho da outra, tá? Eu começo aqui no cantinho, para mim não deixar ela torta, tá? Se você observar bem certinho o morango, elas são feitas, essas marcaçõezinhas vêm em linha reta, tá? Então, ó, vou fazendo cuidadosamente, sem escurecer muito, e vou fazer isso, ó, em todo o meu morango, bem certinho, tá? Com o pincel número 2, gente, eu só dou uma pinceladinha, ó, e com uma pincelada de tinta eu consigo fazer várias, como vocês podem observar, tá? Sempre seguindo em linha reta. E como o morango tem volume, dá a impressão que não é, tá? Mas é questão de vocês observarem bem certinho. Então, ó, continuo aqui levando, ó, de um lado a outro do meu morango. E eu preciso também intercalar, tá? Eu não posso fazer em linha reta dos dois lados, ó. Onde eu faço um, na linha seguinte, ó, eu vou fazer no meio, entre uma marcação e outra, tá? Eu vou intercalando, mas fazendo em linha reta, tá? Aqui, ó, como vocês podem ver, ó, marquei em cima, então aqui eu venho no meio, ó. Marquei em cima, venho no meio, sempre intercalando, tá? E dessa forma, ó, o meu morango já vai ficando mais com cara de morango, né? Com aquelas marquinhas onde que eu vou fazer a semente, tá? Venho, ó, pincelando bem certinho. Notem como que é fácil fazer isso daqui. Esse pincel número 2, ele é pequenininho, já do tamanho de fazer essas marquinhas mesmo, tá? Aqui, ó, venho também nessa parte aqui, onde fica um pouquinho mais escuro, joga mais o púrpura, tá? Onde pega mais claridade, faz com a misturinha de púrpura com vermelho escarlate. Olha só, gente, feito isso, eu preciso dar bastante volume nesse morango. O morango é redondo, a pelezinha dele reflete bastante luz, né? Então eu tenho que dar bastante volume nele, tá? Sempre observando o lado que pega mais claridade, tá? Eu pego um pouquinho do vermelho bebê, misturo com um pouquinho do areia, para deixar esse vermelho bebê mais consistente e mais claro, tá? Posso colocar junto um pinguinho do Aquarela Silk para ficar mais fácil trabalhar. Você pode trabalhar com ele puro também. Observo aqui, ó, o lado que entra a minha claridade e vou jogando. Olha só, entre uma marcaçãozinha e outra, essa misturinha, tá? Sem tirar, sem passar por cima da marcaçãozinha, dessa profundidade que eu dei para fazer a sementinha, tá? Vou fazendo isso, ó, para dar volume e deixando ó, aquelas partezinhas mais claras do morango. Observem bem certinho, olha só, que isso ajuda a definir melhor. Aqui os pontinhos, ó, que eu fiz, as marcações que eu fiz para colocar a sementinha que o morango tem pelo lado de fora da casca. E vou fazendo, ó, bem certinho, tá? Em alguns lugares eu deixo mais forte, outros eu vou só com sujeirinha de tinta no meu pincel. Notem que eu peguei uma pinceladinha, ó, e dei claridade em toda essa parte, tá? Venho com mais uma pinceladinha, venho aqui também, ó, nessa parte aqui onde
ele faz um pouquinho mais de volume também e vou dando, ó, essa claridade. Gente, o morango é uma fruta linda e fácil de fazer, tá? Só tomar esses cuidados, ó, cuidar desses detalhezinhos, vocês vão ter morangos perfeitos, tá? Na semaninha. E trago, ó, fazendo esse volume até aqui, ó, sempre respeitando os pontinhos onde tem a profundidade da sementinha, tá? E olha como que já ganha bastante, mais volume ainda o meu morango, tá? Venho aqui, ó, vou passando um pouquinho mais, venho aqui, ó, já desenhando aqui, ó, essa parte aqui que pega por cima do outro morango, respeito os pontinhos de onde eu vou fazer as sementinhas e venho, ó, desenhando bem certinho todo o morango, observando sempre, ó, a mesma direção onde entra a luz, tá? Aqui, ó, já vou deixar um pouquinho mais claro, ó, respeitando a direção da minha luz, tá? Então, ó, acrescento um pouquinho mais de areia na minha misturinha e coloco junto um pouquinho do branco, tá? Vou fazendo também com o pincel número 2, vou deixando, ó, mais visível, tá? Continuo sempre respeitando a profundidade da sementinha, tá? É muito importante, gente, eu dar essa claridade aqui, dar até o ponto de luz, sem desmanchar, sem passar por cima de nenhuma sementinha, tá? Venho aqui, ó, agora eu já vou usar um pouquinho, posso usar já mais o branco, né, para deixar essa luz aqui já pronta, com o mesmo pincel número 2, olha só, deixo o meu ponto de luz bem forte e venho clareando. Vou deixando ela um pouquinho mais suave nas laterais, tá? Vou clareando, ó, aos poucos, tá? Pra deixar bem próximo aquela transparência que a polpa do morango tem, que a casquinha dele é bem transparente, né? É praticamente uma pelezinha que tem, né? Então, ó, faço isso sempre na mesma direção, como eu falei para vocês, a gente tem que sempre observar a direção exata que tá na nossa imagem de referência e colocar os pontos de luz quando tem dois objetos ou mais, sempre na mesma direção, tá? Olha só, pego uma pinceladinha mais do vermelho bebê, vou ajeitando aqui do ladinho, pego, ó, uma pincelada do vermelho fogo e vou passando aqui, ó, porque eu preciso, gente, dar volume entre uma marcaçãozinha e outra, tá? E dessa forma, ó, essa parte aqui do morango vai ganhando mais volume, ele vai ficando com aquele aspecto de bem arredondado, tá? Deixa de ser aquela pintura chapada, tá? Esses detalhes é sempre importante fazer, ó, porque dá mais vida ao trabalho, deixa mais real, tá? Então, eu venho com o mesmo pincel número 2, uma pinceladinha do vermelho fogo e vou trabalhando em alguns lugares. Olha só, aqui, ó, jogo um pouquinho só também, próximo aqui do meu ponto de luz, ó, jogo um pouquinho entre uma marcaçãozinha e outra, sempre respeitando com cuidado para não desmanchar, para não tirar nenhuma, tá? Aqui, ó, também jogo um pouquinho mais, ó, respeitando também aquela parte onde eu passei o vermelho bebê com um pouquinho do areia. Passo aqui, ó, ajeito tudo bem certinho. Venho, ó, com mais uma pinceladinha do vermelho, ajeito aqui por baixo também, ó. Aqui eu deixo um pouquinho mais suave, porque a sombra que essa metade faz em cima aqui dessa parte do morango precisa aparecer, tá? Venho, ó, com um pouquinho do mostarda e o amarelo ouro, pincel número 0, e vou dando um pontinho, que é a minha sementinha, dentro, ó, de cada profundidade que eu fiz com o pincel número 2, tá? Dentro de cada marcaçãozinha, ó, vou colocando. Aqui é interessante eu observar que os pontos onde fica mais claro, onde fica mais visível, eu posso fazer ela um pouquinho mais forte, tá? Nas laterais, onde elas vão pegar mais de ladinho, eu deixo ela um pouquinho menor, tá? Porque ela vai ficar
sumidinha na profundidade, tá? Então, ó, venho pincelando. Também não posso esquecer nenhum desses lugares sem a sementinha, tá? É muito importante eu atentar para esses detalhes e vou pincelando. Aqui, gente, na hora de colocar as sementinhas, não precisa seguir a carreirinha reta, não, tá? Vocês observem que aqui eu tô fazendo na carreira justamente ao contrário, tá? Só tenha cuidado para não deixar faltar nenhuma, tá? Tá gostando dessa aula? Tá gostando dessa semaninha, gente? Então, se você tá chegando aqui, tá conhecendo agora meu trabalho, tá conhecendo agora meu canal, assista os outros vídeos e se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado. Não esqueça de deixar aquele like caprichado aí para mim saber que você tá gostando do meu conteúdo, tá? Em breve vai ter mais novidades aqui no canal para vocês, tá? Aqui, ó, nas laterais, eu posso fazer umas sementinhas fora do risco, tá? Bem pequenininha, com bastante cuidado. Observo bem certinho, se não ficou faltando nenhum lugar sem sementinha, com o pincel número 2, volto com mais uma pinceladinha do vermelho fogo, e aqui, ó, essa parte que pega por cima do morango que tá lá por trás, eu deixo um pouquinho mais claro para ele ficar mais real, tá? Venho aqui, ó, novamente, com mais um tiquinho só do vermelho bebê, com um pouquinho do areia, e passo aqui, ó, no finalzinho, ó, em alguns lugares. Como eu disse, gente, o morango, a pelezinha dele reflete bastante o brilho. Então, em alguns lugares, eu vou pincelar aqui, ó, reforçar essa claridadezinha que aparece, ó. Aqui, ó, vou deixar um pouquinho mais claro. Nessa parte aqui que eu fiz com o vermelho bebê, em alguns lugares, ó, eu vou ressaltar a claridade, para ela pegar um pouquinho mais, para ficar um pouquinho mais visível, tá? Aqui, ó, próximo do meu ponto de luz também, e venho, ó, pincelando em alguns lugares. Eu não vou fazer em todos, não, vou fazer apenas em alguns lugares, tá? E já venho, ó, para fazer as asséplas aqui do morango. E para as folhinhas aqui, ou as séplas, eu vou usar as seguintes cores: verde musgo, verde pistache, verde grama. E para dar uma clareada, gente, eu vou usar aqui o rosa candy mesmo, para não ficar abrindo muita tinta, tá? Então, eu começo aqui por trás, ó, com o verde musgo. Essas que estão por trás, eu vou fazer um pouquinho mais escuras, tá? Já dou uma clareada com a pinceladinha do verde pistache, já venho para essa daqui, ó, com um pouquinho do verde musgo, vou escurecendo um pouquinho mais aqui no pezinho dela também, venho, ó, trazendo até aqui embaixo, essas folhinhas ou as séplas aqui dos morangos são bem fininhas, né? Não é sempre que ela vem mais maiorzinha. Então, ó, é super fácil de fazer, tá? Mas a gente precisa dar aqueles detalhes, deixar um ladinho mais claro, outro mais escuro, assim como tá na imagem de referência que a gente tá copiando, tá? E sempre, gente, sempre quando vocês forem pintar alguma coisa, procurem uma foto, tenta pegar uma foto real daquilo que vocês querem e vai colocando no tecido aquilo que vocês estão vendo na imagem de referência de vocês, tá bom? Olha só, aqui nessa, ó, já vem com um pouquinho de verde pistache, já dou uma clareada nesse verde pistache com um pouquinho do rosa candy mesmo, só para ele ficar um pouquinho mais claro, tá? Para dar esse detalhe aqui, dar mais visão para ela, deixar ela mais à frente. Aqui, ó, faço um pedacinho dessa que tá lá por trás, então pego um pouquinho do verde grama e já escureço também com um pouquinho do verde musgo. Aqui, ó, desse lado, vem com um pouquinho do rosa candy, sujeirinha de tinta no pincel, só para dar uma clareadinha desse lado. Pego um pouquinho mais, peguei um pouquinho que tava no meu pratinho, ó, e pego um pouquinho mais para dar esse detalhezinho. Aqui, ó, também vou jogar um pouquinho nessa daqui, porque eu quero fazer como se ela tivesse com essa parte mais clara um pouquinho virada e a pontinha mais escura estivesse lá por trás. Aqui, ó, já venho, ó, para essa daqui, começo aqui na ponta com um pouquinho do verde grama, trago até aqui assim, ó,
Essa aqui, ó, tá por trás dessa que tá desenhada aqui em cima do morango, tá? Venho aqui, ó, já passo para essa folha que tá aqui na frente e já faço a sombra que ela faz, ó, nessa folhinha, tá? Que tá aqui, ó, na frente. Já venho aqui, ó, com a pinceladinha do verde grama, marcando a folhinha um pouquinho mais, verde pistache, completo aqui a pontinha da folha e as pontinhas dela são bem fininhas, algumas são bem fininhas, tá? Já venho aqui, ó, por cima do verde pistache com um pouquinho do rosa quente, tá? Ah, rosa quente na folhinha? Sim, é porque aqui eu não quero pegar uma cor mais clara, não. Quero usar esse mesmo que já tá aberto, tá bom? Olha só, venho aqui também, completo a folhinha com o verde pistache, bem certinho. E essa daqui também. Essa daqui, ó, como ela é mais larguinha, de um lado vai ficar verde grama com um pouquinho do verde musgo, do outro lado fica mais o verde pistache, tá bom? Venho, ó, aqui para essa metade. Vou começar ela aqui pelo miolo, ó, com um pouquinho do vermelho vivo. Passo mais uma pincelada de vermelho vivo, venho puxando aqui, ó, para baixo, vou dando uma espalhada. Aqui, ó, na parte de cima eu deixo um pouquinho maior, tá? Já vem com um pouquinho do areia. Limpo bem o meu pincel, pego um pouquinho do areia e venho passando aqui, ó, porque todo morango, dividido assim ao meio, perto aqui do centro, tem uma partezinha clara, né? Tem uns que fica, conforme tá um pouquinho mais verde, fica maior, outros menores, tá? E isso é preciso observar, tá bom? É na base da observação mesmo. Já venho aqui, ó, volto para o tangerina, usei um pouquinho de areia, depois eu vou reforçar ali, quero passar aqui, ó, o tangerina em volta bem certinho para poder trabalhar, para ficar o tom bem certinho, como tá na minha imagem aqui de referência, tá? Volto aqui, ó, com areia, faço a junção bem certinho, pego um pouquinho mais. Essa parte aqui, ó, venho puxando alguns detalhezinhos para o centro aqui do morango, conforme eu vou subindo aqui, ó, nessa região, para perto da sépala ali, do talinho do morango, eu vou deixando mais claro, tá? O areia tem que aparecer um pouquinho mais e sozinho. Dou uma pinceladinha no branco também, para deixar essa parte aqui, ó, um pouquinho mais clara. Mas eu tenho que fazer a junção, tá, gente? Não pode aparecer o branco, não, tem que ser bem misturadinho. Aqui, ó, bem próximo das folhinhas, pego um tiquinho só de tangerina, passo e faço a junção, ó, bem certinho. Volto ajeitando aqui, ó, fazendo o desenho do centro aqui dessa metade com areia, ó. Passo a tinta de um lado, viro meu pincel, vou fazendo a misturinha, dando um leve esfumado na tinta dos dois lados, tá? Notem que eu passo o pincel, daí viro o pincel do outro lado, para poder sumir a tinta dos dois lados, tá? Aqui, ó, na polpa, na largura aqui da polpa do morango, volto novamente com tangerina e vou preencher toda essa parte aqui de dentro do meu morango só com tangerina, tá? Posso levar esse tangerina aqui em cima e já vou levando, ó, bem próximo do risco. Perto aqui dessa parte clara, faço a junção bem certinha. Aqui do outro lado também vou preenchendo. Já vou trazendo a tinta bem próximo do risco, tá? Aqui, ó, ajeito novamente, faço a junção bem certinho. Venho com um pouquinho do vermelho vivo, e aqui pode ser o vermelho vivo ou vermelho fogo, tá? As duas cores vai dar bem certinho aqui para o morango, tá? E vou trazendo, ó, vou fazendo a junção, vou usar esse tom de vermelho mais próximo aqui do meu desenho para contornar o morango e vou fazendo, ó, fazendo o contorno e preenchendo todo aqui o meu desenho. Venho com um pouquinho mais do tangerina,
aqui, ó, e vou fazendo a junção bem certinho. Notem, ó, que aqui também eu não deixo o meu risco em linha reta, eu dou umas voltinhas para simular aquela profundidade onde tem a sementinha, tá? Uma pincelada do vermelho vivo aqui na parte de cima para fazer a junção bem certinho. Volto aqui, ó, com uma pinceladinha do vermelho para ajeitar aqui o miolinho. E eu quero fazer, gente, um miolinho bem realista, bem bacana aqui, tá? De forma simples, para que vocês consigam também fazer. Volto aqui, ó, com o pincel número 2, um pouquinho do areia, vou dando pinceladinhas, ó, bem suaves, mas vou dando pinceladinhas para deixar essa parte aqui, ó, um pouquinho mais visível, tá? Vou reforçando. E então venho, ó, ela não tem risco bem definido, não. Como eu disse, ela tem que ser espalhadinha, tanto para um lado como para o outro, tá? Então, por isso eu venho reforçando, puxando bem levemente a tinta para os dois lados, tá? Reforço, trago até aqui embaixo, ó, já puxo ali um pouquinho para a pontinha do morango, venho aqui do outro lado também, passo de um lado, viro meu pincel e vou passando do outro, dando pinceladinhas, tá? Para não ficar marcação, aquele risco reto, não é isso que eu quero, tá? Venho aqui, ó, aqui tem um detalhezinho e aqui eu vou reforçando um pouquinho mais essa parte clara, ó. Mais uma pinceladinha do areia, vou ajeitando bem. Aqui eu pego um pouquinho do branco para trabalhar aqui um pouquinho melhor, deixar um pouquinho mais claro, tá? Porque isso aqui é bem natural de dentro, da parte de dentro dos morangos, tá? Esse morango, gente, na semaninha foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer, o que eu mais gostei. Aqui, ó, vou desenhando apenas os detalhezinhos que tem por dentro aqui, tá? Vou dando algumas pinceladinhas, porque às vezes tem cavidades aqui dentro, né? Então, eu vou desenhando, tá? Venho dando pinceladinhas, ó, bem suaves, mais pinceladinhas, tá? Pego um pouquinho mais do areia. Aqui, ó, dessa partezinha esbranquiçada que tem no miolo na parte de dentro, tá? Do morango, eu vou puxando, ó, porque ele tá ligado em todas as sementinhas. Isso é muito incrível se a gente parar para observar. Então, ó, as sementinhas aparecem a ligação delas aqui nessa parte, dessa forma aqui, ó, quando a gente corta pelo meio o morango. Então, ó, eu só vou fazendo, eu não deixo aquele risco reto, eu tô fazendo com o pincel número 2 para ficar bem suave, tá? Sem ficar aquele risco muito marcado, tá? Não é isso que eu quero. Então, ó, ele tem que ficar bem suave, mais visível, tá? Exatamente assim como eu tô fazendo. Então, vou passando em todos os lugares, mesmo que na parte ali de cima não vai aparecer semente, mas eu estou fazendo assim porque eu quero deixar bem próximo do real, tá? Aqui, ó, na parte de baixo também, na parte que vai aparecer aqui por baixo, de onde estou pintando, um pedacinho da pelezinha da casca do morango, tá? Então, por isso eu tô fazendo, e aqui vai aparecer as sementinhas bem na pontinha desses risquinhos, desses detalhezinhos, tá? Então, vou puxando, ó, vários, um pertinho do outro, tá? É a distância, mais ou menos, daquelas profundidades que a gente faz na parte de fora, tá bom? Aqui, ó, reforço um pouquinho mais com areia e vou puxando, ó. Eles aparecem em volta aqui de toda essa parte do miolinho. Aqui, ó, tem um detalhezinho que aparece para mim bem aqui próximo das folhinhas, ó. Então, eu pego uma pinceladinha do tangerina, reforço aqui, ó. Venho novamente com o areia por cima e ajeito aqui, ó, bem certinho. Como eu disse, gente, caprichando nos detalhes para o trabalho ficar muito bacana, tá? Ajeito aqui desse lado de cima bem certinho, deixando esse risquinho, ó, esse detalhe aqui no meio da parte mais clara, tá? Pertinho das folhinhas. Ajeito aqui, ó, reforço um pouquinho mais alguma dessas ligações lá com as sementinhas, tá? Vou reforçando e pronto. Olha só,
já vai ficando, ó, bem certinho. Aqui dou mais uma pinceladinha, bem pouquinho com branco, para ficar um pouquinho mais visível. Eu quero que fique um pouquinho mais visível essa parte aqui. Venho, ó, com o tangerina, dou uma pinceladinha aqui. A areia novamente, vou reforçar aqui, ó, esses detalhezinhos que eu fiz, ó, lá no centro dessa metade, tá? Agora, ó, eu venho fazendo a parte de fora aqui, ó, do morango. Da mesma forma que eu fiz ali na parte de cima, tá? O morango tem uma pelezinha bem fininha, não tem como chamar de casca, né? É uma pelezinha mesmo. Então, venho com o vermelho vivo, vou preenchendo toda essa parte aqui ela tá meia de ladinho. Venho, ó, aqui, passo um pouquinho do vermelho bebê nessa parte. Venho com um pouquinho mais e já trago em cima do risco. Dá pouquinha diferença aqui nos tons de vermelho, tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz por cima, aqui por baixo vem com um pouquinho do vermelho escarlate, contornando aqui a parte de baixo, porque vai pegar um pouquinho mais de sombra e já venho fazendo uma divisãozinha, ó, entre a parte de fora e a polpa de dentro dessa metade do morango. Às vezes até a gente se confunde, né? Parte de dentro, parte de fora, mas esses detalhezinhos aqui, ó. Dou uma pinceladinha aqui, ó, bem pouquinho, só para deixar mais visível um pouquinho aqui, ó, a marcação. E deixando, ó, um pouquinho mais visível a parte aqui, ó, da profundidade, ó. Então, eu vou deixando essa parte aqui um pouquinho mais clara, é onde que vai ter a semente, como eu falei, tá? Passo aqui um pouquinho mais também. E feito isso, venho com um pouquinho do púrpura e do vermelho escarlate e já vou fazendo aquelas marcaçãozinhas para colocar a semente, tá? Dando aquela profundidade onde é colocada a semente, tá? Aqui, como tá meio de ladinho, eu vou seguindo, bem igual foi feito ali o morango inteiro, tá? Fazendo meio em linha reta e alternando a segunda carreirinha de marcaçãozinha para semente. Venho com um pouquinho do amarelo ouro e do mostarda e vou colocando, ó, como aqui essa parte tá meio de ladinho, as sementinhas vai aparecer bem pouquinhas, estão vendo? Quase nem dá para ver, tá? Elas ficam bem pequenininhas porque elas estão meio de lado e daí elas estão na profundidade que foi feita, tá? Então, vou colocando sem esquecer de nenhuma, até aqui na pontinha, ó, vou colocando bem certinho todas as sementinhas. Vem com um pouquinho do vermelho bebê, pego esse vermelho bebê com um pouquinho do rosa candy para dar aquela clareada entre uma profundidade e outra. Exatamente como foi feito ali na parte de cima dos morangos, tá? Dos outros morangos. Sem desmanchar, tá? Aqui vai aparecer só um pouquinho diferente porque tá bem de ladinho, tá? E vai aparecer pouquinho, ó, porque não pega luz, né? Então, é só uma claridadezinha bem pouquinha mesmo. Já passo aqui para as folhinhas de cima, começo por essa daqui com um pouquinho do verde pistache, preencho ela toda, essa daqui tá mais na frente. Aqui, ó, na parte já chegando aqui, eu clarei com um pouquinho do rosa quente, tá? Reforço na beiradinha com um pouquinho do verde pistache, já venho para essa, ó, que tá lá por trás, tá? Começo com o verde grama, já venho para o verde musgo, contornando aqui, ó, bem certinho. Esse morango aqui aparece o talinho dele aqui em cima dessa folhinha que tá lá por trás. Pego sujeirinha do sépia só para dar uma profundidade aqui, ó, tá? Bem pouquinho, só sujeirinha mesmo de tinta no meu pincel, tá?
ajeito aqui por baixo para ficar mais definido. Já venho, ó, para essa daqui que tá lá por trás, começo com verde pistache, trago até na pontinha dela um pouquinho do verde grama para dar profundidade e já vou escurecendo ela aqui um pouquinho pro lado de cima, porque ela pega a sombra da próxima folhinha, ó. Já venho para essa daqui, preenchendo com um pouquinho do verde pistache. Venho com verde grama, fazendo a sombra, que a próxima, a sépala ou folhinhas, faz aqui nela, ó. E já contorno também. Venho com um pouquinho, uma isca do verde, do rosa candy, só para dar uma clareada nesse verde pistache, tá? Mas aqui, gente, se vocês não quiserem usar o rosa candy, vocês podem pegar um pouquinho do marfim, um pouquinho do areia também, dá certo, tá? É só um tonzinho bem claro que eu uso que eu usei aqui nesse caso para clarear um pouquinho um lado das folhinhas, tá? Essa da frente aqui eu preencho toda com o verde pistache, aqui por cima jogo um pouquinho do verde grama, posso pegar a sujeirinha do verde musgo junto com o verde grama, contorno bem certinho essa folhinha, deixando as pontinhas, ó, bem fininhas, tá? Aqui, ó, mais uma sujeirinha do rosa candy, para deixar um pouquinho mais claro essa parte do lado de baixo aqui. É como se essa folhinha aqui tivesse viradinha, tá? Venho com um pouquinho do verde pistache de um lado, aqui para fazer o talinho. Tô usando o pincel número 2. Do outro lado, eu coloco um pouquinho do verde grama com um pouquinho do verde musgo, tá? Sem muito detalhe aqui não. Pego sujeirinha do areia, só para dar uma clareada desse lado aqui, ó, que é onde, ó, tá mais ou menos na direção da claridade ali. E agora eu venho com sépia para fazer a sombra aqui dos meus morangos, tá? Para sobrepor ele em cima de alguma coisa. A luz entra aqui de frente. Como o morango tem bastante volume, ele é redondo, então aqui, ó, vai aparecer bem pouquinho. E atenção, gente, não é que aqui a sombra tá na mesma direção da luz, não. A gente tem que observar o volume da fruta aqui, como ela foi feita. Por isso, aqui, ó, vai aparecer bem pouquinha sombra, tá? É só um detalhe, bem pouquinho. Por quê? Por causa do volume que o morango tem, tá? Então, passo aqui, ó, com o pincel número 2, um pouquinho de sépia. Como eu disse, sem exagerar, vou trazendo só um pouquinho e já vou dando aquela espalhadinha. Mais um pouquinho para ficar um pouquinho mais escuro, próximo do morango. Venho aqui, ó, ajeito bem certinho. Já venho nessa metade. Vou desenhando bem certinho as voltinhas que faz pelo lado de fora aqui o morango. Pouquinha sombra também, trago até aqui, ó. E dessa forma, com essa sombra aqui, ó, por baixo, a gente já sobrepõe ele, né, já dá intenção de mesa aqui por baixo, tá? Não deixa o elemento voando no tecido, né? Voando assim, sem nada, né? Por isso que é sempre importante eu fazer uma mesa, alguma coisa para eles estarem em cima, ou fazer a sombra assim de um lado, respeitando, claro, a parte que entra a claridade, para deixar ele em cima de alguma coisa, tá? Vou passar aqui o stencil, vou deixar a referência do stencil aqui na descrição do vídeo e já volto para mostrar para vocês como ficou o trabalho completo com o dia da semana. E dessa forma, fica o trabalho, ó, todo concluído. E olha só a lindeza que ficou esses morangos. Como vocês acompanharam, fácil de fazer, explicado no passo a passo, para vocês aprenderem a fazer juntinho comigo. Mais uma fruta linda, feita com todo carinho para vocês aqui para nossa semaninha. Eu espero que vocês gostem e até a próxima!